Bom dia a todos, queridos alunos da Escola Professora Maria Belém, secundarista da escola, finalista, né? Peço venha para pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, que nesta quarta-feira possamos termos uma excelente aula e vocês possam ter um excelente aprendizado. Na aula anterior, estudamos estatística básica, conhecemos o conceito de população, né? Vimos que a população nada mais é do que um conjunto a ser estudado. Vimos o conceito de amostra. Essa amostra nada mais é do que um subconjunto da minha população, né? E aí, hoje nós vamos adentrar, né, no conteúdo moda, média e mediana. Conteúdo este que cai muito na prova do Enem. Vocês que irão fazer o Enem. Então, antes, iremos fazer uma pequena síntese da aula anterior. Mais uma vez, eu sou o professor Johnny, para quem não me conhece, mais conhecido como Johnny People. Professor de matemática, professor mestrando em mestrado educacional e ensino tecnológico no IFAM. Conceito básico de estatística, né? Vimos na aula anterior e vale a pena relembrar um pouco do que foi estudado na aula anterior. Vamos lá. Conceito básico. Estatística é um ramo da matemática, consiste em coletar, resumir, analisar, interpretar dados e informações, definir o que elas querem dizer. Quando se estuda estatística, nós estamos estudando, né? Nós estamos coletando dados, nós estamos resumindo, estamos analisando, estamos interpretando. Para isso, nós temos que ter uma população. Essa população é o universo em que uma pesquisa é realizada. Só que uma população sempre é grande. Nós muitas vezes não conseguimos estudarmos toda ela. Então, o que se faz? Escolhe-se uma parte dessa população que aí se chama, nós denominamos amostra. Essa amostra é uma parte representativa da minha população. É uma parte representativa da minha população. Então, se tem a população, dessa população se tira uma amostra, aonde nós vamos coletar os dados. Essa amostra, nós vamos ter o indivíduo. Esse indivíduo é um elemento da minha amostra. Então, aí nós revimos a aula anterior, né? Estatística, a definição de estatística, a definição de população, a definição de amostra e a definição de indivíduo. Vimos também o que era uma variável. Era nada mais é do que cada item a ser pesquisado. Vimos que a variável pode ser quantitativa, pode ser qualitativa. Quando ela vai ser quantitativa, professor? Quando os seus valores são numéricos. Toda vez que os valores são numéricos, é uma variável quantitativa. Quando não se tem número, essa variável é qualitativa. Vimos também o valor da variável, que nada mais é que o resultado que é atribuído a uma variável. Nós também ainda vimos na aula anterior frequência absoluta, que é um número que indica quantas vezes cada valor de uma variável foi citado em uma pesquisa. Então, quantas vezes aquela variável foi citada na pesquisa, essa quantidade nós chamamos de frequência absoluta. Temos também a frequência relativa. A minha frequência relativa é a porcentagem que a frequência absoluta de um valor representa em relação ao número total de dados. Aí nós representamos a frequência relativa e a frequência absoluta dentro de uma tabela de frequências. E hoje vamos, antes de adentrar
no conteúdo, vamos conhecer os gráficos de barras e os gráficos de setores. Aqui nós temos exemplo de gráfico de barra, como quando ele é apresentado. Neste exemplo aqui é uma classe de 5º ano, né? 2 turmas, classe A, classe B, né? Nessa classe A está dizendo que tem 30 alunos, né? Observe que aqui é o número de estudantes e aqui é a quantidade de classe, 2 classes. Na classe B a gente observa aí que temos apenas 15 alunos. Esse é um exemplo só de gráfico de barras. Nós temos gráfico de setores, né? Nesse exemplo aqui, estudantes que jogam de videogame é a maioria, e estudantes que não gostam de videogame é uma minoria, é um exemplo de gráfico de setores. Aí nós temos um exemplo, né? Para relembrarmos da aula anterior. Em um clube formado por 40 mulheres casadas, olha só, 40 mulheres casadas, que é a nossa população, foi feita uma pesquisa sobre os números de filhos de cada uma. Os dados obtidos foram as seguintes, né? 0 filho. Vamos lá, frequência absoluta, frequência relativa. Lembra da frequência absoluta? É a quantidade de vezes, que um dado se repete. Então veja só, 0 filho. Quantas pessoas não tem nenhum filho? 9 mulheres não têm filhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então minha frequência aqui absoluta é 9. Então 9 mulheres não têm filhos. A frequência relativa, professor, simples. Pego 9, divide pela minha população, que é o meu total. 9 dividido por 40 dá 0,25, né? 0,225. Aí eu quero em porcentagem, multiplica por 100, que dá 22,5. Quantidade de mulher que tem um filho. São 14 mulheres que têm um filho. Né? A minha frequência relativa de novo, pego 14 dividido por 40, que dá 0,35, que vai dar 35%. Quantidade de mulheres que têm 2 filhos, né? 13 mulheres têm 2 filhos, né? Então minha frequência absoluta aqui é 13. Então minha frequência relativa eu pego 13, divido por 40, dá 0,325, multiplico por 100, vai dar 32,5%. Quantidade de mulheres que têm 3 filhos. 4 mulheres têm 3 filhos, correto? Então pego 4, divido por 40, que dá 0,1, que dá 10%. Então aí nós relembramos frequência absoluta e frequência relativa, como se calcula. Aqui ela pode ser representado na tabela de frequência, pode ser representado também através de barras, certo? Gráfico de barras. E também através de gráficos de setor, certo? Aí nós temos aqui outro exemplo, né? A cantina de uma escola fez uma pesquisa com 50 alunos, mais uma vez a nossa população, quanto é? 50 alunos, e verificou o número de vezes por semana que eles compravam lanche. Observe aqui, ó, que todos esses valores 0, 1, 2, 3, 4, 5 é a nossa amostra, são subconjunto da minha população. Então é importante que vocês consigam perceber isso, né? Então aqui de novo a frequência absoluta aqui é 5, mas por que, professor? É 5 porque o número 0 se repete 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Então mais uma vez, a frequência absoluta é a quantidade de vezes que a minha amostra aparece, certo? Aí ela pode ser representada também na tabela de frequência,
no gráfico de setores, no gráfico de barra e no gráfico de setores. E aí nós vamos para o nosso conteúdo de hoje, média aritmética. A média aritmética, ou simplesmente média, é obtido dividindo-se a soma dos valores pela sua quantidade. Como é isso, professor? Vamos por exemplo que fica mais fácil. Uma livraria vende a seguinte quantidade de livros de matemática durante uma determinada semana. Então veja só, na segunda-feira essa livraria vendeu 32 livros, na terça-feira 17 livros, na quarta-feira 28 livros, na quinta-feira 23, na sexta 13 e no sábado 7. A pergunta é: qual foi a média diária de livros vendidos durante essa semana? Então quer saber quantos livros foi vendido na semana, de segunda a sábado. Então como se vai calcular essa média? Pega todos esses valores aqui, soma todos eles, aqui ó, 32 mais 17, mais 28, mais 23, mais 13, mais 7. Soma. Essa soma deu quanto? 120 livros vendidos no total. Nessa semana todinha foram vendidos 120 livros. Mas ele quer saber só a média. Então, quantos dias foram? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, pega o total e divide pelo número de dias, que vai dar 120 livros. Vai dar 120 livros. Ah, professor, um exemplo prático aí, a pandemia. Você observa nos noticiários que por dias morre tantos, pessoas com Covid-19. E quando chega na semana, se tem uma média diária, uma média de morte. Quer dizer o quê? Quer dizer que na semana todo dia morreram 120 pessoas em Manaus? Não, mas é a média. Eles pegam todos os óbitos, de segunda a domingo, eles somam a quantidade de óbitos de pessoas que morreram de Covid e dividem pelo número de dias que eles coletaram os dados, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. No caso aí dá 6 dias. Dividem, aí eles têm a média móvel semanal de pessoas que morreram com Covid, certo? Então a média é muito fácil de ser calculada. Um exemplo, a média de vocês, Ano passado as notas foram semestral. O que aconteceu? Se pegou o primeiro e o segundo bimestre, somou as médias e dividiram por 2, que deu uma única média do primeiro semestre. O segundo semestre pegou o terceiro e o quarto bimestre, somaram, dividiram por 2, deu a média do segundo semestre. Esse ano vai ser diferente. Vamos ter o primeiro bimestre, o segundo bimestre. Esses 2 bimestres formam o semestre. Então pegam a média do primeiro, a média do segundo, soma, divide por 2, vai ter uma única média do semestre, certo? Um exemplo muito prático aí. Então vamos agora para o nosso outro conceito aqui, moda. Professor, então o que vem ser moda? Essa moda tem a ver com a questão de roupa, a questão do cotidiano? Tem sim, vamos saber por quê. Moda é o valor que aparece com maior frequência absoluta. Então tudo aquilo que se repete muito, nós denominamos moda, hoje está na moda as pessoas, saírem com álcool gel no bolso. Mas por que será? É moda agora, álcool gelzinho, aí a Renaudet vem, fabrica seus álcool gel em gels com cheiro, a Natura, a Avon, então, todas essas empresas de cosmético, elas adaptaram o útil ao agradável, então personalizaram aí os gels,
As máscaras também, muitas pessoas já têm máscara do seu time, máscara com Santos, então isso é uma moda, certo? Vamos para o nosso exemplo aqui. Em uma escola de ensino médio, verificou-se as seguintes notas. Primeiro A, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos calcular a moda de cada turma. Vamos lá. Então observe aqui, tem 4, tem mais um 4? Não. Tem 5, tem 5. Duas vezes está se repetindo 5. Tem 6, não se repete, o 7 não se repete, o 8 não se repete. Quem se repete aqui? Ah, professor, quem está se repetindo aí é o meu. Quem está se repetindo aí é o número 5. Então, muito bem. Então, esse número 5 vem ser a minha média. Então, tá aqui, ó. A minha média, a minha moda. A moda vem ser o número 5. Por quê? Porque é um número que se repetiu. Segundo exemplo. Nós temos 4, nós temos 5, nós temos 6, nós temos 6, nós temos 7 e nós temos 7. Ah, professor, mas tem dois números repetindo aí. O 6 repete duas vezes e o 7 repete duas vezes. Então pronto, nós temos duas modas. O número 6 e o número 7. É nossa moda. No terceiro exemplo, nós temos 4, nós temos 5, nós temos 6. E observe que o 7 se repete 3 vezes. Então não temos dificuldade aqui. A nossa moda é o número 7. Já nesse outro exemplo aqui, observem que nós temos 4, nós temos 5, nós temos 6, nós temos 7, nós temos 8, nós temos 9. E nenhum se repete. Se não se repete, então aqui nós não temos moda, certo? Então nesse exemplo não temos moda. Nem sempre vamos ter moda, certo? Então a moda é a quantidade de vezes que a nossa amostra se repete, beleza? E aí nós vamos para o nosso último conteúdo de hoje, que é mediana. É o valor que ocupa a posição central de um conjunto de valores. Se a distribuição tiver um número par de dados, não existe um valor central. Mas se dois valores centrais, nesse caso a mediana será a média aritmética de dois valores centrais. Vamos por exemplo, fica mais fácil. As 9 turmas do terceiro ano de ensino médio de um colégio têm respectivamente, né? Vamos lá, 37, 38, 28 alunos, 40 alunos, 41, 45, 47, 37, 41 e 44.